Esta conferência de imprensa é realizada para fazer um ponto da situação dos trabalhos que o Gabinete de Estudos tem vindo a desenvolver, tendo em vista estabelecer uma base para um próximo programa de governo. Desde fins de outubro que existe, como é sabido, uma via aberta para os simpatizantes e para os militantes do PSD no nosso site do partido, em que, carregando na janela Gabinete de Estudos, há uma área aberta para se realizar contributos. Recebemos até agora cerca de 550 contributos, muitos deles substanciais, para o programa de governo e, no fundo, gostaria de vos dizer, estamos praticamente a encerrar esta primeira plataforma, esta primeira grelha para a base do próximo programa de governo. Era para este efeito que gostaria de falar convosco. Temos recebido, e por fim gostava de vos dizer isto também, temos recebido um auxílio inestimável, tanto das mulheres sociais-democratas, como dos trabalhadores sociais-democratas e da JSD, e, enfim, tem sido o programa, esta primeira fase tem sido participada por um número muito grande de individualidades, designadamente da academia, mas também de personalidades independentes, e estamos muito satisfeitos com os resultados que serão divulgados num debate que sucederá nos próximos 2 meses, aberto desde logo e primeiro aos militantes e aos simpatizantes nas Assembleias Distritais do PSD, mas também a toda a sociedade portuguesa. Portanto, em breve estaremos em condições de começar a divulgar os aspectos mais interessantes, creio, deste programa. E agora fica à vossa disposição. Sim, imagino que já possa adiantar algumas dessas propostas. A imprensa tem falado, por exemplo, de um contrato fiscal. Pergunto-lhe se isso significa uma baixa de impostos? O contrato fiscal significa que o PSD vai dizer claramente à população o que é possível, em nossa opinião, fazer nestes próximos 4 anos, de forma a que, e não é só um contrato fiscal, permita-me que diga, é também um contrato social. Ou seja, não são apenas os aspectos fiscais, mas ao mesmo tempo serão também os aspectos das contribuições sociais. De forma a que, primeiro, possamos dar às pessoas uma garantia. Connosco não haverão obsessões eleitorais que levem a aumentar ordenados na função pública, por exemplo, e a baixar pensões para logo 1 ano, 2 anos depois termos que tirar tudo isso, porque a situação da economia, obviamente, não o permitirá. Ou seja, haverá constância e solidez na progressão do desenvolvimento da melhoria do nível de vida dos portugueses. E isso será assegurado nesses contratos. São verdadeiros contratos. Especificamente propõe uma baixa de impostos, é isso que percebi? A ideia é, obviamente, fasear, mas ir reduzindo a carga fiscal que impende sobre os portugueses, favorecendo, sem dúvida nenhuma, não poderia ser de outra maneira, a carga fiscal que impede que se desenvolva mais emprego, que impede que se desenvolva mais investimento. Porquê? Porque o nosso grande problema é diminuir, sim, o nosso grande problema é, obviamente, diminuir o desemprego. O problema do país. E uma baixa para quanto? Tem valores, tem estimativas? Ainda não, está-se a trabalhar nisso ativamente e esses valores serão divulgados quando o partido considerar oportuno. Ainda é cedo. Ao nível de outros impostos como o IRS? Não, o contrato fiscal introduzirá dentro da sua matriz toda a matéria fiscal. Portanto, o eleitor do PSD pode... Também os impostos sobre rendimento, também os impostos sobre, sobre as transações. Enfim. Perguntava-lhe se um eleitor do PSD, um eleitor português, pode esperar uma baixa de todos esses impostos na próxima legislatura? Não direi que pode esperar isso, ao contrário, direi que pode esperar da parte do PSD transparência relativamente àquilo que pretende fazer. E isso está a ser construído agora. Pese embora, como todos sabemos, a situação extraordinariamente instável do ponto de vista económico internacional. E isso tem que ser levado em linha de conta aqui. Mas parece-lhe execuível, por exemplo, a eliminação da sobretaxa do IRS, como aliás propõe o PS? Neste momento é extemporâneo estarmos a
avançar com detalhes relativamente ao contrato fiscal que vamos propor. Mas então, explique-me um pouco melhor esse contrato fiscal, porque... É muito simples. Nós temos duas vontades, digamos, equivalentes. Por um lado, temos a vontade das pessoas perfeitamente legítima de diminuir a carga fiscal a que está sujeita e que é muito grande. Por outro lado, temos a vontade das pessoas, também legítima, de manter um Estado sólido e de não voltar à situação em que estiveram. Qual é o equilíbrio que se encontra? É desse equilíbrio de vontades, é desse equilíbrio de possibilidades que será feito o contrato fiscal. Pedro Passos Coelho deu-lhe alguma recomendação quando lhe pediu para ser responsável por este gabinete de estudos? Sim, de assegurar a mais ampla participação possível na realização do programa, tanto dentro do PSD como na sociedade portuguesa. O Gabinete de Estudos está a trabalhar com a Comissão Política Nacional neste programa. Qual é exatamente o processo que vai levar até ao programa final do PSD e o que é que vai ser conhecido, quando é que vai ser conhecido? Será o programa final, será um esboço? Estes 2 meses, é daqui a 2 meses? Queria que não ficou muito claro para mim como é que isto vai acontecer. O diretor do Gabinete de Estudos não é eleito na Comissão Política Nacional. A Comissão Política Nacional do PSD é eleita em Congresso e designa depois um diretor do Gabinete de Estudos. E essa Comissão Política Nacional, que é normalmente representada pela sua Comissão Permanente, determina ao Gabinete de Estudos aquilo que ele deve fazer. Aquilo que foi pedido, que é, como vos disse, uma primeira base para um futuro programa de governo, terá que estar pronto muito rapidamente para ser depois submetida a debate interno e na sociedade portuguesa. Depois disso terá que ser sufragado na Comissão Política Nacional. Não sei se irá, eu creio que sim, ao Conselho Nacional, e depois tornar-se-á a base do próximo programa de governo do PSD, do qual, em devido tempo, tranquilamente, virá a sair um programa eleitoral. E este debate público vai acontecer quando e como? Já está a ser marcado neste momento em várias Assembleias Distritais do PSD. Eu já estive, inclusive, na Assembleia Distrital de Lisboa, do PSD, a semana passada, no início deste debate, e depois haverá outros debates públicos, também com a sociedade portuguesa, que serão marcados em devido tempo, provavelmente numa segunda fase. Primeiro, ouvimos os militantes. Em que é que se distingue a metodologia deste programa e a do PS? Porque há pouco tempo ouvimos um dirigente do PSD criticar, de facto, a forma como o PS estava a receber e iria desenvolver o seu programa eleitoral. O PSD, afinal, também está a pedir propostas ao PSD e fora do PSD. Perguntava em que é que se distingue a realização do programa eleitoral do PSD e do PS. Eu creio que em duas coisas. Em primeiro lugar, há uma estrutura sólida de pensamento no PSD quando começa este debate e quando começa o pedido de participação. Não há 55 medidas, algumas contraditórias entre si. Existe um sólido pensamento e coerente relativamente às diversas áreas de governação. Em segundo lugar, o desafio que nos é solicitado é muito diferente. Enquanto que aquilo que eu sinto como desafio que me é solicitado e é exaltante, é ver em que medida nós conseguimos levar o país para o futuro, sabendo-se que fomos capazes de o trazer do fundo para a praia, se quisermos, enquanto que, se eu fosse neste momento diretor, que graças a Deus não sou, do Gabinete do Partido Socialista, teria aqui uma dificuldade muito maior, que é a da credibilidade, que é de assegurar às pessoas que não vou deitar o país abaixo outra vez. E isto não é fácil de fazer. Se neste pré-programa, vamos lá, do governo, está prevista alguma ideia relativamente a alterações à Constituição e até reformas do sistema político, nomeadamente do sistema eleitoral, assim nesse sentido, para se falar nisso? O grande foco do programa não são reformas. Nós tivemos 4 anos de reformas a que fomos obrigados, digamos, quase encostados à parede, para ter que as fazer. O grande foco deste programa são as pessoas e são como minorar dificuldades e como ter soluções de futuro para coisas muito importantes. Deixem-me dar-lhe um exemplo prático que talvez seja interessante. Uma das conjunções que estamos a estudar é
a política da natalidade, que tem que ser relacionada com a política de apoio à criança e à família, e que nós não consideramos separada da política da igualdade. Isto começa tudo, como sabemos, estas políticas, numa pergunta, se quisermos, que é como é que podemos fazer o empresário, o empregador, olhar para a mulher e para o homem da mesma maneira? Como é que podemos ir mais longe aqui? E a partir daqui, o que é que podemos fazer relativamente ao sistema das amas? O que é que podemos fazer relativamente às creches? Estamos a estudar interligadamente esta questão. Esta questão é fundamental, porque dela depende o arco de procura de emprego das mulheres jovens com filhos, ou que querem ter filhos. Esse arco pode ir muito mais longe, ou ser muito mais restrito, conforme as possibilidades que tiverem relativamente às crianças, onde as deixarem em segurança e com condições. Como é que nós podemos melhorar isto? Portanto, é este nível de pormenor que o Governo tem, não é propriamente grandes questões de reformas, não é por aí. Mas pergunto concretamente em relação à Constituição e em relação ao sistema eleitoral, se lhe foi pedido que houvesse alguma reflexão sobre esse tema? Eu não gostaria de divulgar detalhes agora do que me foi ou deixou de ser pedido em detalhe. Aliás, devo dizer que foi dada ampla autonomia ao Gabinete de Estudos para construir esta primeira sua proposta.